Olá, eu sou a Fernanda Guimarães. É um prazer estar aqui com você nesse evento, Terceiro na Linf. Agradeço a organização pelo convite. Infelizmente, não pude estar presente no dia de hoje, devido a um outro compromisso, mas estou aqui com muito carinho para falar um pouco com vocês sobre laudos, avaliação biopsicossocial e CIF. Eu sou fisioterapeuta, professora de fisioterapia neurofuncional, atualmente do IFRJ, mestre e doutora em saúde coletiva, e há alguns anos venho estudando, pesquisando e divulgando sobre a classificação. E tenho tido a oportunidade de participar da capacitação de muitos profissionais pelo Brasil inteiro. E aí eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre essa classificação, a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Esse é o nome completo da classificação. A CIF é uma classificação de referência da Organização Mundial de Saúde. Ela foi criada no ano de 2001 e ela é uma classificação complementar à CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, né? Ela não veio para substituir a CID, elas são classificações complementares. A CIF oferece uma linguagem e um modelo padronizados para descrever a saúde. Ela é uma ferramenta, então, de organização das experiências de funcionalidade das pessoas. No âmbito da reabilitação, a CIF é uma estrutura conceitual muito atual nessa área, né? Então, ela traz uma abordagem abrangente e integrada, ela considera a complexidade da funcionalidade humana e ela orienta, então, o nosso raciocínio clínico, possibilitando melhores resultados. A CIF é uma ferramenta que organiza essa descrição da experiência da funcionalidade, porque a funcionalidade é uma experiência. E por que é tão importante descrever a funcionalidade, né? Veja que nós temos aqui duas pessoas com esclerose múltipla. As duas têm o mesmo código de CID, G.35. Porém, elas têm situações completamente diferentes, né? Esse senhor da esquerda da tela aqui, ele tem bastante deficiências em funções e estruturas corporais, limitações de atividades e restrições de participação, precisa de cuidados 24 horas por dia. Essa senhora da direita também tem o mesmo diagnóstico, mas não precisa de todos esses cuidados, não tem as mesmas deficiências nesse momento, nem as mesmas limitações, nem as mesmas restrições. Então, são duas pessoas com códigos iguais, com a mesma condição de saúde, porém vivendo experiências completamente diferentes com relação à sua funcionalidade. E quais são, então, os objetivos da CIF, né? A CIF, como eu falei, oferece uma linguagem e um modelo padronizados. Nós não tínhamos antes uma linguagem padronizada e um modelo padronizado para descrever a saúde, para descrever o que nós falamos sobre funcionalidade, né? E agora nós temos. E aí ela permite o registro de informações, ela nos permite gerar dados sobre a funcionalidade. E isso é importante, inclusive, para embasar políticas públicas que sejam coerentes para a população. Então, a Organização Mundial de Saúde quer entender sobre a funcionalidade e incapacidade das pessoas e registrar essas informações. Para isso, precisa de uma linguagem de modelo padronizados. Ela, então, tem todo um arcabouço, né, de codificação. Então, ela tem um esquema de codificação para os sistemas de saúde. Isso proporciona uma base científica. E isso permite, então, a comparação de dados entre países, entre sistemas e entre serviços de saúde. Bom, o que a CIF traz como conceitos, né? Qual é esse modelo da CIF? Então, como eu falei, a CIF é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. Então, nós precisamos entender o que a CIF chama de funcionalidade. Então, funcionalidade refere-se à experiência humana que engloba funções e estruturas corporais, atividades, participação, interagindo com as condições de saúde e os fatores contextuais, que são os fatores do ambiente e os fatores pessoais. Então, esse é o modelo da CIF, chamado de modelo integrativo biopsicossocial, em que todos esses componentes eles se relacionam uns com os outros, todos esses componentes têm uma ligação, têm uma dinâmica entre eles e que o resultado disso é a funcionalidade, né? Então, como a funcionalidade ela é uma experiência, cada um tem a sua experiência, ela é algo que é individual e pode mudar ao longo do tempo. Quando ocorre alguma mudança em algum componente desse modelo, então alguma mudança em alguma função do corpo, por exemplo, alguma mudança no fator ambiental, pode ocorrer alguma mudança na funcionalidade. Então, esses componentes, eles interagem o tempo todo. Então, eu tenho aqui
que a funcionalidade é um termo abrangente que envolve a experiência humana positiva com relação a estruturas e funções corporais. Então, as funções corporais são as funções fisiológicas do corpo, como força muscular, tônus, visão. As estruturas são as partes anatômicas. As atividades são as ações, as tarefas praticadas pelo indivíduo, como, por exemplo, subir uma escada, e a participação é quando eu tenho uma atividade envolvida em uma situação da vida, como encontrar com os amigos, trabalhar, estudar, etc., né? Praticar um esporte e tal. Só que isso interage também com as condições de saúde da pessoa, com os seus fatores pessoais e seus fatores ambientais, são os seus fatores do contexto. Então, tudo isso é o que envolve a funcionalidade, né? A relação entre a atividade que eu executo, entre a participação que eu quero ter, com as funções futuras do meu corpo, interagindo com a minha condição de saúde, se houver, interagindo também com meus fatores do contexto. Da mesma forma, a incapacidade também é uma experiência que engloba deficiências em funções e estruturas corporais, atividades que podem estar limitadas, participação que pode estar restrita, porém, tudo isso também interagindo com os fatores pessoais e os fatores ambientais. Então, é esse mesmo modelinho da CIF, porém, a incapacidade, ela traz aí uma experiência, né? Ela denota aspectos mais negativos da interação do indivíduo com seus fatores contextuais, né? E com a sua condição de saúde também. Então, eu tenho aqui agora estruturas e funções que estão deficientes e agora essa pessoa tem uma limitação na atividade de subir escadas e está restrita na participação de encontrar com os amigos. Porém, tudo isso interage com os fatores pessoais, ambientais e a condição de saúde da pessoa. Isso quer dizer que se eu tenho uma mudança no ambiente aqui, por exemplo, como uma rampa, isso pode diminuir o impacto sobre a minha funcionalidade, né? Isso pode trazer uma otimização da minha funcionalidade, diminuir a minha incapacidade, então eu posso não ficar limitado, eu posso não ter uma restrição de participação se mudar um fator ambiental, por exemplo. Então, são experiências que dependem da interação de todos esses componentes, uma interação que é dinâmica e que pode mudar ao longo do tempo. Bom, então a CIF relaciona o indivíduo com os outros itens do modelo biopsicossocial, né? Os componentes são todos interconectados, ela trabalha, né, pensando no ambiente real do indivíduo e interagindo com o seu contexto. Então, o foco não é apenas função e estrutura corporal, né? A CIF tem, então, essa relação entre todos esses componentes que são interconectados. E isso é muito importante porque a funcionalidade ou a incapacidade, de fato, são experiências, né? Então, aqui eu tenho um indivíduo cadeirante e esse indivíduo mora numa cidade com acessibilidade, não tem problema para usar o transporte público, não tem restrição de participação para o trabalho, por exemplo, ele consegue trabalhar. Se esse mesmo indivíduo se muda de cidade, ele pode começar a ter dificuldades em usar o transporte público porque a cidade não tem acessibilidade. Então, ele não mudou a sua condição de saúde, ele apenas mudou de ambiente. E bastou uma mudança no ambiente para ele experimentar uma incapacidade, né? Então, a mesma pessoa, quando ela vive em ambientes diferentes, ela pode viver situações diferentes. Então, é o mesmo indivíduo vivendo situações diferentes devido à mudança no seu ambiente. Bom, então a CIF prioriza a funcionalidade como componente da saúde, ela considera o ambiente e desloca o foco da doença, né? Então, para a CIF, deficiência não implica incapacidade. Nós podemos ver aqui nesse vídeo uma criança que tem aqui, né, uma deficiência nas estruturas corporais, né, dos membros superiores, e mesmo assim ela consegue exercer uma atividade que é ajudar o outro, né, que é cuidar do outro, ele consegue participar, brincar com outra criança. Então, deficiência não implica necessariamente numa incapacidade. Assim como para a CIF, incapacidade não pressupõe deficiência. Então, quando o indivíduo ele tem uma incapacidade, não quer dizer que essa incapacidade foi gerada por alguma deficiência que ele tenha no seu corpo, né? Muitas vezes, a incapacidade pode resultar de um fator ambiental negativo, né? Tanto do ambiente físico quanto de relacionamentos, de preconceito e tudo mais. Então, são coisas que impactam, sim, mas que não têm uma relação direta o tempo todo uma com a outra.
E qual a importância da CIF, né? A CIF, compreender esse diagnóstico numa linguagem única é importante não só para o setor de saúde, mas para diversos outros setores, como a Seguridade Social, emprego, educação, economia, política social e ambiental e acessibilidade. Então, falando um pouquinho aí das leis, né, da importância da CIF, da elaboração de laudos, a Lei 13.146 de 2015, né, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, garantiu constitucionalmente o direito à igualdade de tratamento e inclusão. E essa lei, ela diz que os laudos que vão conceder benefícios precisam ser baseados no modelo biopsicossocial interprofissional, considerando os componentes da CIF. Então, a lei diz que os laudos precisam considerar os componentes da CIF, precisam trazer a descrição desses componentes, que são os componentes que eu citei: funções, estruturas, atividades, participação, fatores ambientais, fatores pessoais. Então, o laudo de PCD, né, ainda se coloca dessa forma, tem essa nomenclatura, PCD, pessoa com deficiência, ainda classifica as pessoas do ponto de vista fisiológico ou de uma condição de saúde específica, né? Um ponto de vista fisiológico, anatômico. E essa lei 13.146 requer que esse olhar seja um olhar ampliado. Então, a CIF ela vai passar a nortear a elaboração dos laudos, né? O laudo não pode descrever apenas as características da pessoa, né? Se ela tem uma deficiência física, mental, intelectual, como era a descrição antiga. Não pode ser só isso, né? O objeto de análise não é apenas a pessoa, as características dela, mas sim a situação dessa pessoa, né? Onde ela vive, como que ela interage, qual é o contexto dela. Por quê? Porque uma pessoa que possui alterações em funções ou estruturas corporais, incluindo as funções mentais, tem características, sim, só que essas características se relacionam com o ambiente, e se esse ambiente tiver barreira, isso pode impactar diretamente na participação social. Então, se a pessoa vive, né, se a pessoa com alterações em funções de estruturas corporais se relaciona com o ambiente, né, onde existe muita barreira, ela vai ter um grau de participação social que muitas vezes está restrito devido a essas barreiras e não devido aos seus problemas em funções e estruturas corporais. Então, a CIF considera bastante o contexto do indivíduo, o ambiente onde ele vive, e ambiente para a CIF não é só ambiente físico, mas ambiente também de relacionamentos, né? Com a família, com os amigos, com vizinhos, com o sistema, com o governo e tudo mais, né? É tudo aquilo que é externo ao indivíduo. Então, para eu conseguir elaborar laudo, primeiro eu preciso entender a CIF como um modelo que vai me orientar na minha avaliação biopsicossocial, porque esse indivíduo precisa passar por uma avaliação biopsicossocial. Então, eu preciso entender como é essa avaliação, né? Como a CIF norteia essa avaliação biopsicossocial. Então, a CIF, ela sai, né, dessa visão do modelo biomédico, que tem a doença como protagonista, que tem foco em função e estrutura, e que não considera os fatores contextuais, para trazer, então, um modelo que é um modelo baseado no modelo biopsicossocial, né? Então, o modelo da CIF considera funções e estruturas corporais, atividades, participação, fatores do ambiente, fatores pessoais e a condição de saúde, quando houver, né? Lembrando que a CIF classifica a situação das pessoas com relação à funcionalidade e incapacidade, então nem sempre é necessário ter, né, uma condição de saúde. Não é obrigatório ter uma condição de saúde para classificar com a CIF. Qualquer pessoa pode ter a sua funcionalidade ou a sua incapacidade classificadas com a CIF. Então, ela é um modelo conceitual que estrutura o nosso pensamento, pensando no raciocínio clínico, pensando aí, né, nesse modelo, ela estrutura o pensamento, porque ela vai orientar a nossa avaliação. Nós vamos passar a fazer uma avaliação contemplando todos esses componentes do modelo biopsicossocial. Ela vai nortear os nossos objetivos e o nosso plano terapêutico, né, que poderá ser, então, mais focado em atividades e participação, deixando um pouco de ter aquele foco em funções e estruturas corporais, embora sejam importantes também. E ela vai nos fornecer informações tanto qualitativas quanto quantitativas, porque existem códigos, né? Existe codificação para isso também. Então, uma intervenção com base no modelo da CIF, né, eu vou olhar não apenas para a condição de saúde da pessoa, mas para os seus fatores pessoais, para as suas deficiências, problemas e também para aquilo que está íntegro com relação às suas funções e estruturas corporais. Eu vou ver
onde essa pessoa interage, o que é importante para ela, é uma criança, é estudante, né? Participa lá na escola, que atividades ela precisa realizar, em que tipo de ambiente ela vive, tem elevador, tem escada, ela precisa de um andador, ela precisa de alguém, né, ao lado dela o tempo todo, ela precisa de algum cuidador, ela precisa de um óculos especial, de uma prova com letras maiores. Então, a CIF ajuda a entender a situação das pessoas para que nós possamos otimizar a sua funcionalidade e permitir que a pessoa possa participar como as demais. Né? Então, que brincadeiras ela pode participar, né? Então, a pessoa tem deficiências em funções de estruturas corporais, mas a gente tem que pensar, né, que ela também tem que participar, que ela também tem que exercer atividades. Então, nós vamos pensar em tudo isso, né, nesse modelo bem ampliado que a CIF traz. Então, nós vamos listar, aí nós vamos pensar, né, na avaliação de todos esses componentes que são trazidos aí no modelo da CIF, né? E aí, quando eu organizo esses dados, aqui eu coloquei um exemplo de um caso clínico de uma criança com síndrome congênita do Zika vírus, que tem algumas deficiências, algumas limitações, algumas restrições de participação, tem fatores ambientais facilitadores e barreiras, né? E tem fatores pessoais. Quando eu faço isso, eu organizo esses dados, eu quero entender qual é a relação entre esses componentes, ou seja, que funções corporais interferem em que atividades? Que fatores ambientais interferem em qual participação? Então, qual é a relação dinâmica aí? O que está acontecendo para esse indivíduo, né? Como esses componentes estão interagindo no caso dele? É preciso otimizar a funcionalidade? Eu posso trabalhar alguma coisa em funções de estruturas corporais, ou eu posso retirar uma barreira, ou colocar um facilitador ambiental, né? Como é que eu posso elaborar, então, meus objetivos e meu plano terapêutico em conjunto com o paciente e a sua família? Então, olhando o paciente no modelo biopsicossocial, eu tenho um olhar mais ampliado sobre ele, eu posso olhá-lo como um todo, e aí eu posso elaborar, então, de uma forma mais assertiva o meu plano de tratamento, né? Então, eu defini um perfil de funcionalidade para ele, né? Eu descrevia as coisas que eu vi na avaliação, os componentes que eu listei, as categorias que eu listei da CIF, e vou pensar em quais serão as minhas metas, quais escalas eu posso utilizar, que tipo de intervenção vai ser útil para essa pessoa, com que tipo de profissional para cada item desses, né? Então, provavelmente eu tenho que ter mais de um profissional, vários profissionais para poder abarcar tudo isso. Então, ela nos auxilia, nos orienta, nos norteia no nosso raciocínio clínico. E aí, falando um pouquinho sobre como elaborar laudos, né, depois que eu aprendi a fazer uma avaliação biopsicossocial bem feita, de acordo com a CIF, né, bem ampla, bem elaborada, eu tenho que dizer o seguinte para vocês, que um laudo, ele precisa deixar de classificar a pessoa, as características da pessoa, e passar a classificar a situação da pessoa, como eu disse, né? Como ela interage com o seu contexto, não olhar apenas para problemas, deficiências e suas funções e estruturas corporais, mas como ela interage, como ela participa no seu contexto. O laudo precisa, então, deixar de focar em funções e estruturas e ver qual é a relação do indivíduo com o seu ambiente. E aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre o laudo. Ele precisa ser biopsicossocial, então ter esse olhar, e para isso ele precisa ser multiprofissional e interdisciplinar. Então, multiprofissional, porque de preferência tem que ter mais de uma pessoa e pessoas com profissões diferentes, não apenas especialidades diferentes, mas profissões diferentes, para ter um olhar multi, né? E precisa ser interdisciplinar à medida que precisa que os profissionais conversem entre si. O laudo precisa usar a linguagem da CIF, né? De preferência também usar os códigos da CIF, embora ainda não sejam obrigatórios. Então, o que deve minimamente constar no laudo? O laudo precisa descrever alterações, né, deficiências em funções e estruturas do corpo. Ele precisa descrever limitações de atividades e restrição de participação e também falar sobre os fatores ambientais que são facilitadores ou barreiras para esses indivíduos, né? Para o indivíduo que está sendo analisado ali naquele laudo. Então, nós temos no laudo que é necessário, aqui temos um exemplo, né? Nós podemos citar a lei, né? Então, de acordo com os dispositivos da Lei 13.146 de 2015 e tudo mais, aí aqui nós temos nome, CPF, CID, né? O tipo de doença, atividade profissional, essa parte inicial. E aí vamos começar a descrever de forma mais detalhada as alterações das funções e estruturas corporais. Então, utilizando expressões, palavras, né? Ou seja, a linguagem da CIF, como, por exemplo, aqui, ó, presença de alteração da mobilidade articular do ombro direito,
representado pela categoria B710, alteração na função dos vasos linfáticos, B4352, após mastectomia, S6302. Então, eu estou usando a linguagem da CIF, palavras e expressões que a CIF traz, né? De preferência, colocando ali a categoria que representa aquilo que eu escrevi. Agora eu vou descrever também as limitações de atividades e restrições de participação. Então, essa pessoa que eu acabei de falar tem dificuldade para levantar e carregar objetos, fazer uso fino da mão, girar ou torcer usando a mão e o braço. Então, isso está falando sobre atividades, né? Eu poderia também falar sobre participação. E aí, quando fala que tem necessidade de acompanhamento profissional prolongado, está falando sobre fatores ambientais, né? Então, o laudo também precisa falar sobre a influência dos fatores ambientais, tanto influências positivas ou quanto influências negativas, né? Se eles são, então, facilitadores ou barreira. Então, fator ambiental são produtos, tecnologias, ambiente natural, ambiente social, órteses, próteses, cuidadores e tudo mais. Então, eu preciso descrever isso de acordo com a linguagem da CIF. Então, descrever a influência dos fatores ambientais na vida daquela pessoa, né? Então, essa pessoa que tem dificuldade para levantar e carregar objetos, fazer uso fino da mão, girar ou torcer usando mão e braço, tem uma necessidade de acompanhamento profissional prolongado. Então, eu estou ali colocando a necessidade de um fator ambiental importante, necessário, para que possa otimizar a funcionalidade dessa pessoa. Estou justificando a necessidade dela ter um cuidador, por exemplo, né? Então, isso também é muito importante. Bom, os laudos precisam também de anexos, né? Então, as informações que eu coloco no laudo precisam ser comprovadas com laudos complementares. Então, eu posso anexar laudos complementares a esse laudo, por exemplo, que eu estou trabalhando aqui com essa pessoa, né? Que eu estou exemplificando aqui para vocês. Nós podemos também fazer a codificação, né? E aí, cada item que eu citei, de fator ambiental, atividade, participação, função, estrutura, todos esses itens podem ser codificados. Mas com relação a isso, a codificação ainda não é obrigatória, ela é interessante, é interessante que se faça, mas ela ainda não é obrigatória. O que a lei pede é para descrever o conteúdo da CIF, né? Os componentes da CIF precisam ser descritos usando a linguagem da CIF, usando a lógica biopsicossocial, que eu preciso ter entendido, então eu preciso ter entendido o que é o modelo da CIF, o que é essa lógica biopsicossocial, o que é funcionalidade, o que é incapacidade, para que possa me nortear nessa avaliação, na descrição do laudo. E eu posso colocar vários códigos em cada componente, né? Os códigos que eu julgar necessários para cada componente. Bom, eu espero ter... Eu tive pouco tempo para falar sobre um assunto que é extenso, é um pouco complexo, mas eu procurei trazer um resumo, né, o máximo de informação possível sobre esse assunto, né, que é a avaliação biopsicossocial com a CIF, a elaboração de laudos, né, nós temos ainda muitas coisas para discutir, mas a CIF ela traz um paradigma de inovação do cuidado em saúde por uma estratégia que é a estratégia da funcionalidade, né? Ela atualmente é o nosso melhor sistema de referência, a nossa melhor candidata para abordar a funcionalidade, né? Então, eu fico à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Eu deixo aqui os meus contatos, né? Eu posso sanar as dúvidas posteriormente, né, de vocês. Eu posso ajudar vocês a compreender melhor esse assunto. A gente pode estudar juntos, a gente pode discutir melhor em outras ocasiões, né? E aí ficam os meus contatos para que a gente possa estabelecer aí, então, essa parceria de discutir um assunto que é atualmente tão importante para todo mundo. Tá bom? Agradeço a oportunidade e a confiança e a paciência de vocês de me ouvirem. Ótimo evento a todos e até a próxima.